Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva e nós vamos falar sobre a greve dos bancos. Muita gente já está sofrendo, muitas perguntas se fazem, né? Se eu precisar pagar uma conta, mas eu tenho que ir lá no caixa, como que eu faço? Se a greve durar 20 dias, 30 dias, como que vai ficar essa minha conta? Porque eu tenho que pagar, é no banco, não dá para pagar numa casa lotérica. Então, muitas pessoas não sabem pagar uma conta no caixa eletrônico. Daí o que acontece? Não tem ajuda de um profissional. Ela vai pedir ajuda de uma pessoa que está lá no interior do banco, porque tem muitas pessoas, também tem pessoinhas também que agem de má fé. Daí vai ajudar aquela pessoa que tanto precisa e pode dar problemas muito sérios. Essas e outras perguntas nós vamos fazer para o Dr. Sandro, aqui do Procon. De que forma que nós devemos agir nessa situação, né? Se paga, não paga. Tem muita gente que chega a sair, às vezes, assim, eu sei que lá em tal lugar está funcionando, não sei o quê, a greve é só no Paraná, então eu peço para um amigo pagar minha conta lá não sei onde. A coisa é bem complicada. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Doutor Sandro, como sempre, né? Nós aparecemos por aqui para algo intrigante. E agora nós temos a greve dos bancos, a greve onde atinge, acho que toda a população, porque todos nós dependemos de banco. E agora, doutor Sandro, como que fica essa situação que eu coloquei para o pessoal de casa? Na verdade é o seguinte, eu estou há 7 anos no Procon, pelo 7º ano, são 7 greves que eu acompanho diretamente todos os anos. É mesmo? Então, quer dizer, sabe que eu lembro bem de 3, mas das outras eu não lembro. Virou um calendário, né? Todo ano já tem tem uma expectativa disso, então, né? Deve fazer parte do calendário nos próximos anos. Tem uma demanda por parte dos bancários, né, dos reajustes, e os bancos nunca chegam nesse valor, né, pleiteado, e aí acaba acontecendo a greve. E para o sistema bancário praticamente fica parado, né, aquele atendimento ao público direto. Praticamente fica aí os caixas eletrônicos, aquelas pessoas que utilizam a internet, e os canais de atendimento, como lotéricas, os correios e algumas lojas de departamentos de Guimarães que fazem esse tipo de atendimento. Então fica restrito nisso. Mas claro, como você disse, nem todas as pessoas sabem utilizar do caixa eletrônico, de internet, pouca gente, menos ainda. E aí, claro, o consumidor é que sofre as consequências. Nós temos dito o seguinte: quem que paga promove, né, esse lucro astronômico dos bancos, que algumas instituições chegam a ter um lucro anual de 15 bilhões de reais, é muito dinheiro, né? São os consumidores. E é eles efetivamente quem paga essa conta, enfim, esse encargo de não ter o atendimento bancário nesse período aí, que pode durar 1 semana, 2, 3, até 1 mês. Ninguém sabe quando é que... Porque a negociação inicia, né? Já tentou uma negociação que frustrou, e aí a greve acontece já por conta de não ter sido atendida algumas reivindicações. Assim, a grosso modo, parece que o banco também aproveita um pouco dessa greve, não sei por qual motivo, mas efetivamente elas são longas nessas greves de bancos, né? Mas aí o consumidor, nós temos dito o seguinte: agir sempre de boa fé. Procurar esses canais para pagar o seu boleto, suas contas, seja pela internet, seja através do caixa eletrônico, que tem que funcionar. Esse serviço de internet, caixa eletrônico e os canais de atendimento são também custeados com o dinheiro do consumidor. Não tem nada de graça no mercado. Então tem que funcionar bem nesse período também, não é? E o consumidor tentando pagar e não conseguindo fazer esse pagamento, deve fazer o quê? Vir no Procon, abrir uma reclamação com registro, né, público daquela tentativa frustrada de efetuar um pagamento, que daí esses juros absurdos, astronômicos, não serão cobrados quando o banco retornar das greves, porque ele já tem um registro aqui no Procon dando conta que ele tentou e não conseguiu pagar. Então o consumidor não pode, nesse momento, deixar de tanto tentar efetuar o pagamento pelos meios disponíveis, bem como trazer a reclamação aqui no Procon, formalizar, para que ele possa se desvencilhar depois dessa cobrança abusiva de juros, que nós sabemos como é que um cartão de crédito pode chegar a 400% ao ano. Então, o consumidor tem que procurar agir de boa fé e tentar fazer o pagamento. Isso que eu ia te falar. Ele tem que ir lá, tem que provar, se ele vier aqui no Procon, tem que provar que ele esteve lá, ou também tem gente que age de má fé mesmo, né? Eu estive lá, mas eu não consegui tal. E até porque, às vezes, você vai, ele não faz a prova,
Aí ele não consegue, né? Simplesmente alegou, mas não veio no PROCON, não abriu reclamação. E ele trazendo a informação para o PROCON, com a sua equipe de fiscais, vai poder comparecer no estabelecimento comercial. Agora, uma pergunta te faço, que nós estávamos comentando aqui agora. Se ele vier aqui e falar assim, ó, eu estive no PROCON, lá no banco, não consegui fazer o que eu queria. Como que ele vai provar para ti que ele esteve, ou provar para o banco que ele esteve, mas ele não conseguiu o seu intento? Então, na verdade, é o seguinte, é trazer a informação, o PROCON já vai fazer um contato com o gerente responsável pelaquela instituição, por telefone, ou o próprio fiscal pode verificar isso, e aí nós vamos atestar, de fato, essa impossibilidade de pagamento. Às vezes tem pessoas que têm um determinado boleto que só pagam numa determinada instituição financeira, não é possível você pagar em qualquer banca de vencimento. Então, aí o consumidor passa ele não consegue efetuar o pagamento por conta disso. Tem outros consumidores que não têm o cartão da conta. Ele recebe através de às vezes de uma folha de pagamento, mas não teve tempo, foi contratado por uma empresa, não teve tempo de ter o cartão ainda. Vai ser depositado, foi depositado o valor, porque nós estamos, se você pegar hoje dia 6, nós estamos em pleno período de folha de pagamento. E a greve surgiu justamente desse motivo, nessa época. Então ele vai lá fazer o saque do dinheiro, não consegue, porque não tem um cartão. O dinheiro está preso. E muitos consumidores são aqueles chamados vulneráveis e hipossuficientes. São pessoas que precisam do dinheiro para comprar alimento ou remédio. Aí o PROCON intermedia também junto aos sindicatos bancários, com pleno sucesso durante todo esse período que nós estamos aqui, e com o próprio gerente que está na agência para poder ajudar essas pessoas também. Porque a greve, é claro, é um direito constitucional dos trabalhadores de reivindicar melhoria na qualidade do trabalho e na remuneração. Mas não pode, por qualquer motivo, também fazer com que alguém sofra um dano irreparável ou de difícil reparação. Então o PROCON atua também nessa questão para auxiliar os consumidores nesse período. Hoje eu estava ouvindo o pessoal assim, puxa vida, o país já está de cabeça para baixo, ainda acontecer a greve dos bancários, será que eles não tinham outro momento para fazer essa greve? Nós saímos de uma greve agora, talvez que a população tenha uma percepção muito maior quando a pessoa se utiliza, por exemplo, do INSS. Aquelas pessoas que não conseguiam fazer perícia, que ficaram um período longo sem receber salário. A perícia Mais 2 meses, né? Eu nem tenho a data, mas o agendamento já é longo. E aí estavam todos em greve, os médicos, peritos, o próprio INSS. Você imagina a situação, né? Dessas pessoas, né? Que tem um direito, né? Porque ele fez o recolhimento daquele valor na sua conta. Contribuiu, né? Contribuiu. Para chegar naquele momento. Se acidentou, precisou então... daquela assistência, daquilo que ele contribuiu e exatamente. Nada. Como é que o Estado pode ser tão falho, né? Em questões tão simples, né? Então, é complicado para você entender isso. Então, é muito até mais grave, às vezes, que a própria greve dos bancos, né? O banco você ainda dá um jeito de um ou de outro, mas uma greve do INSS por tanto período, tão longo, e a imprensa até divulgou um pouco, mas talvez não fez um aprofundamento, uma análise mais profunda da gravidade do dano que essa greve causou a essas pessoas, milhares, milhões de trabalhadores em todo o Brasil, que ficaram sem ter acesso ao seu benefício. Né? Então, a situação é grave mesmo. Aí, sinceramente mesmo, muita gente reclamando, muitas pessoas sem, às vezes, só a pessoa trabalhando em casa, né? O ganho só vinha dela, se acidentou, precisava do INSS, não conseguia pagar as contas, estavam passando necessidades em casa, então a gente viu muito isso. É uma verdade, viu, doutor? A imprensa deveria ter pego depois, né? Tudo isso, o estrago que fez, né? Fizeram um trabalho, mas acho que ainda foi superficial comparado à gravidade que é isso aí, né? Agora, o que se fala dos bancos, que essa greve pode ser bem demorada também. As greves geralmente de bancos são longas, porque tem um período, tem uma reivindicação dos trabalhadores e a oferta está muito distante, né, do que se espera, do que os trabalhadores estão na expectativa. Então fica uma longa negociação, uma parte cede a outra e acaba resolvendo. Mas é importante também dizer o seguinte, que tem um idoso em casa que vai lá buscar o benefício agora nesse período, para se fazer acompanhar de algum familiar, para auxiliá-lo naquele momento. Porque os caixas eletrônicos estão muito movimentados. E, independente de qualquer coisa, se um idoso sofrer qualquer tipo de prejuízo nas dependências ali do banco, ou qualquer outra pessoa, por um motivo ou outro, o banco tem a chamada responsabilidade objetiva. Ele vai ter que indenizar esse consumidor nos prejuízos sofridos ali, tanto de ordem material bem como moral. Independente se a culpa for de terceiro, não importa. Está nos domínios dele, ele vai ter que, efetivamente... É mais que justo, porque, na verdade, quem tem que ter segurança no banco é quem banca o próprio banco, né? Quem banca, né? Quem financia esses lucros, como já disse, são os consumidores. Então, o consumidor tem que ter, além de assistência, segurança no ambiente do banco.
Agora, uma pergunta até que você falando em segurança do banco, nesse período de greve, então quer dizer que não tem segurança no banco? Não, na verdade, os sindicatos dos vigilantes não estão em greve, então tem que ter algum tipo de segurança ali, com certeza tem. E se acontecer algum fato, eles são obrigados a registrar, então? Tem que fazer uma nota? Na verdade, a vítima tem que fazer um boletim de ocorrência na polícia, né? Para poder fazer valer o seu direito, tanto no PROCON como na Justiça. Porque geralmente, quando acontece as greves e as pessoas lesadas, mesmo são as menos informadas, é lógico, principalmente o idoso, porque ele não sabe lidar com fazer uma ordem de pagamento, pegar um dinheirinho lá, ou coisa, porque ele tem um dinheirinho, mas ele tem que mandar uma ordem de pagamento, às vezes é uma urgência de um filho, né, e assim por diante, e às vezes pode encontrar uma pessoa de má fé e fazer bem diferente. Com certeza, existem alguns casos já registrados, então é importante, sim, tomar mais cuidado nessa época. Então, quem tem um idoso que auxilie nesse momento para fazer o saque do dinheiro. Nós estamos no dia 6, né, então eu acho que alguns já receberam, não acompanho bem esse calendário, mas ainda está em fase de pagamento até o 5º dia útil, né, dos funcionários, né, da folha de pagamento. Então tem pessoas que estão recebendo salário ainda e por isso que está aí o grande movimento dos bancos nesses dias, né? Verdade. O que dá para se pagar numa lotérica, doutor Sandro? Bom, tem aqueles boletos até R$700, ele é um banco, ali é um correspondente da Caixa Econômica Federal, então quem tem conta na Caixa consegue sacar dinheiro também. O Banco do Brasil, eu acredito, está nos Correios. E tem uma loja de departamentos aqui que está com outra instituição. Até nós falamos o nome dos bancos, mas o Brasil se resumiu hoje a 5 bancos de varejo. A gente nem se apercebeu disso, né? Mas os bancos hoje fizeram uma fusão que você tem o Bradesco, Itaú, Santander, Caixa e Banco do Brasil. Praticamente no Brasil são esses os bancos de varejo. Então, o Bradesco tem algumas lojas aqui, eu até vou falar o nome da loja, a Casas Bahia é correspondente do Bradesco, os Correios é correspondente do Banco do Brasil e a Caixa Econômica das Lotéricas. O Itaú tem vários pontos de atendimento, tem na própria universidade, tem agência aqui no alto na Avenida Paraná, tem outra aqui na Avenida Brasil, né? Próximo ao Banco do Brasil, tem outra na Avenida Brasil também ali, mas no alto da Avenida Brasil. Então são vários bancos que tem aqui em Umuarama, várias possibilidades. A Caixa ainda tem na Prefeitura, tem na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, não sei se tem alguma restrição para a utilização. Mas o Caixa Eletrônico tem todos esses bancos aí que as pessoas podem utilizar. E o Santander tem uma agência aqui, né, na Avenida Paraná, e aí o consumidor deve utilizar desses autoatendimento, desses canais de atendimento para cumprir as suas... Hoje a greve impacta menos, né, em decorrência anos atrás. Antigamente, sim, a população dependia 100% praticamente da agência e tal, mas hoje existem outras formas do consumidor aí poder fazer seus pagamentos, fazer seus saques de dinheiro, enfim, para não ter sofrer menos consequências com a greve. Doutor Sandro, eu acho que você sabe até mais do que eu vou falar, porque eu vi, foi uma coisa assim rápida, mas há pouco tempo, há poucos meses, saiu um informativo, saiu uma matéria do lucro dos bancos, né? Saiu o lucro dos bancos, que saiu do Bradesco, saiu do Itaú e assim por diante. Será que os bancários, os funcionários dos bancos, não se valeram disso para poder fazer greve, porque os bancos estão lucrando tanto e eles não têm um aumento digno de salário? Eu acho que sim. Muitos anos atrás, o trabalhar no banco era um status, né? O Banco do Brasil era um sonho, como se um filho tivesse entrado num vestibular, uma garantia para a vida toda. Eu acho que hoje já não tem mais essa expectativa, né? É claro, os bancos avançaram, você tem um governo, entre aspas, militar, os bancos lucros bilionários. Depois vem a abertura política, os bancos num governo mais à direita, vamos dizer assim, não é? Lucros bilionários. Aí você vem com a questão do partido mais de esquerda, assume o poder, fala agora os bancos vão diminuir seus lucros. Não, continua com lucros astronômicos, né? Tem um deles aí que teve um lucro líquido ano passado de 15 bilhões de reais, é muito dinheiro, né? Por uma prestação de serviço, venda de serviços, de produtos, enfim. Mas os juros muito altos, né? E é claro que os funcionários, que é quem movimenta toda essa máquina, esse caça-níquel de fazer dinheiro, não tem acesso a esses benefícios, com certeza, né? Por isso tem um sindicato que é muito forte, que luta muito em favor dessas pessoas e com certeza, para os bancos está sempre bom, né? A criação da CPMF, eu vi que eles apoiam
né? Todos os bancos, a Febraban apoia, e o comércio e a indústria não apoia, porque sabe que é eles que vão pagar, e os consumidores mais essa conta. Se ferra, né? E esse benefício, nós já tivemos uma experiência, se você tivesse tido uma coisa que você nunca teve, mas tem uma expectativa que seria bom, a CPMF já teve uma experiência com relação à saúde, não resolveu absolutamente nada. Tanto que ela foi retirada, embora o governo, na época, o Lula, tivesse a maioria do Senado, na Câmara, a CPMF foi revogada e agora estão tentando recriar esse imposto bilionário, né? Vê o ministro da Saúde aí, querendo que o cidadão pague na entrada o dinheiro e na saída. Então, se você tiver uma movimentação financeira de R$1.000 em 500 movimentações, o dinheiro já desapareceu tudo em tributo, porque você não percebe. Você pega 1.000, paga 4, o outro paga 4, e assim esse dinheiro vai rodando. Quando vê, desapareceu o dinheiro do mercado. Foi para quem? Para o governo. Não é? Que lá ele não vai, lá ele vai desaparecer também, mas de outra forma. Trabalhar literalmente para o governo. Isso, lá para sustentar uma máquina pesadíssima, uma máquina pública, e não vai retornar em benefício para a população. Então, com certeza, os bancos têm lucros astronômicos e o trabalhador de banco cada vez menos valorizado. E hoje, em decorrência de uma instabilidade econômica que nós estamos vivendo, nós percebemos que o funcionário do banco virou praticamente um vendedor de produtos e serviços, com seguro, cartão de crédito, todos aqueles planos de capitalização, com metas, né, para bater mês a mês. Muitos deles até deixam a carreira, outros eu percebo que querem largar a carreira de banco, porque não suporta aquela pressão. Então, além antigamente, com a inflação mais alta, eles ganhavam de outras formas. Hoje, com a inflação em tese, né, sob muito risco, estabilizada, eles cobram uma meta dos bancários que até o sindicato fala com muita propriedade, que é a questão do assédio moral, né? Que você tem que dar resultado. Levar o funcionário do banco, o bancário, à depressão, de tanta pressão. Se ele bater a meta, aumenta a meta e assim vai. É igual uma loja de vender carro, só que um produto é muito diferente você vender carro ou vender produto e serviço dentro de um banco. O gerente de empresa, sim, ele tem que mostrar resultado. Muito desvalorizado, é claro que esse salário deles não se compara ao que se pagava nos anos 80, 90, quando era muito diferente a valorização desse profissional. Isso era status, né, antigamente. E a questão das máquinas, as máquinas estão tomando conta e ocupando espaço dos trabalhadores e com certeza vai cada vez avançar mais, né? Eu acho que tem alguns casos que o próprio computador é que decide o perfil do cliente, que tipo de limite que ele pode ter, o que ele significa para o banco. Ao contrário de que antigamente quem fazia a avaliação disso era um gerente de banco. Hoje eu acho que ele não tem todo esse poder que tinha no passado. É verdade. Eu acho, então, até quando aconteceu, assim, ouvi falar que haveria a greve dos bancos, então eu fiquei pensando, assim, acho que eles se valeram disso, né, desse resultado, dessa matéria que foi feita, de tanto os bancos, né, o lucro que eles tiveram. E como o doutor Sandro falou, teve um aí que foi astronômico, né? Então, todos eles têm lucros astronômicos. Todos eles, né? Todos eles. Então, é claro, você vê eles faturando tanto e você ganhando tão pouco, né? Que hoje mal dá para sobreviver. E com tudo que está acontecendo ainda, tudo subindo, imposto aqui, imposto lá e sobe, vai. Tudo isso. Doutor Sandro, quer falar mais algo a respeito da greve para poder falar sobre o Fórum dos PROCONs? Não, a greve está concluído o nosso assunto a respeito da greve. Então nós vamos para o fórum. Só torcer para que ela seja rápida, né? E que acabe logo para a gente poder voltar a uma rotina normal aí nos bancos, que é tão importante para a nossa população, né? Então vamos falar a respeito do Fórum de PROCONs. Como que acontece isso? Quando que acontece? Por que vai acontecer? Na verdade é o seguinte, eu tive algumas experiências que eu estive viajando fora, fazendo reunião da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, e lá nós conhecemos algumas experiências interessantes com São Paulo e Minas Gerais, que é os fóruns dos PROCONs municipais. Seria assim, uma espécie de uma associação estadual que reúne todos esses PROCONs. Então eles começam a trabalhar em grupo, às vezes no mesmo procedimento, com relação a uma questão específica, por exemplo, garantia estendida, o aumento do combustível. Então, essa associação vai congregar, primeiro, para que todos os PROCONs do estado do Paraná trabalhem mais ou menos num pé de igualdade, ou tenham a mesma estrutura. Junto, você tem PROCON de primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Você tem PROCON muito bem estruturado e tem PROCON muito decadente, assim, sem investimento nenhum, enfim. E às vezes por questão de não ter uma legislação municipal que dê suporte para esse PROCON funcionar bem. Porque PROCON, seja ele de Umuarama, de Maringá, Londrina, Foz,
ou de São Paulo, ele tem o mesmo nome, a mesma força perante essas grandes empresas, que têm um atendimento exclusivo para a PROCON. Então, qual que é a ideia primeiro? Agregar os PROCONs numa associação, numa entidade, para que 2 ou 3 representantes falem em nome dessa entidade, para que façam reuniões, cursos e treinamentos em vários pontos do Paraná, para facilitar até para aquele PROCON de determinada região no norte, pioneiro, aqui no noroeste, na região oeste, sudoeste, para que vá lá, faça um treinamento, divida as experiências, compartilhe as boas práticas, para fortalecer a defesa do consumidor como um todo no Estado. Inclusive, trabalhando junto ao Ministério Público, essa entidade, Fórum dos PROCONs do Paraná, que seria essa associação, para a criação de novos PROCONs. Nós temos municípios ricos. Tem município que não tem, né? Muitos, nós temos 52 com 399 municípios. Nossa. Nós temos municípios que são considerados municípios ricos, especialmente no oeste do Paraná, que não tem PROCON, né? Na região norte, enfim, cidades de porte que poderiam ter um PROCON. Tem cidade que tem 5 mil habitantes, tem um PROCON. Tem cidade, um exemplo, Palotina não tem. Tem uma cidade das rendas per capita maiores do Brasil. De 30 mil habitantes, mais ou menos. Você tem Marechal Cândido Rondon, não tem. Guaíra não tem. Então a ideia qual que é? Trabalhar com todo mundo no sentido de dizer o que custa um PROCON, o que precisa para fazer um PROCON. E esse grupo de trabalho, numa associação, numa entidade reunida, começar a fazer esse trabalho. Para fortalecer a defesa como um todo. Nós temos o álcool que sofreu um aumento. Poderia ser feito um trabalho no estado inteiro através desse fórum, com todos os PROCONs na mesma medida, para saber a justificativa. Por que esse combustível subiu? Qual foi a justificativa? Porque subiu a gasolina, foi autorizada, e o outro. Entendeu? Então, é um fortalecimento em defesa do consumidor do Estado como um todo. Então, nós tivemos uma reunião inicial. Nós já temos o estatuto, estamos construindo um estatuto, um regimento interno. Nós tivemos com o PROCON de Cascavel, Toledo, Matelândia, Medianeira, Foz do Iguaçu. Fizemos uma reunião e ficou deliberado que no dia 6 de novembro, aqui em Umuarama, nós vamos reunir e convidar todos os 52 do estado inteiro. Nós entendemos que às vezes não vem, que venha 15, 20, 25. Mas aí vai ser formulado esse trabalho e começar a fazer esse trabalho. Aqui, aqueles que não vieram, nós vamos lá conversar com eles posteriormente. Porque isso vai favorecer não Umuarama, ou Toledo, Cascavel, etc., mas o Paraná inteiro, a nossa defesa do consumidor. E o ideal desse trabalho é reunir a cada 3 meses uma região, onde vai poder agregar aqueles PROCONs. No futuro pode trazer um palestrante para dar um curso. Inicialmente, dividir as experiências. Por exemplo, nós temos aqui no PROCON de Umuarama, com o posto avançado do juizado especial, nós temos, que não custa nada montar lá, na cidade onde tem a comarca. Nós temos aqui o núcleo de conciliação, não tem investimento nenhum, mas que funciona muito bem, que é aquele que faz a reunião entre o empresário local e consumidor local. E outras práticas nós temos, né? Aqui o Umuarama, do nosso fundo, Fundo de Defesa do Consumidor, que arrecadou no período de 2009 para cá dinheiro suficiente para fazer uma sede própria, a primeira do Paraná. Então são experiências que têm que ser divididas com os outros, porque nós estamos de passagem na vida. Agora você imagina no PROCON, é bem rapidinho. Gostei dessa. Parece que estamos numa corrida. Tudo que a gente fizer hoje e deixar, fica para as outras gerações. Então, nesse dia 6 aqui em Umuarama, nós queremos já criar esse negócio, esse fórum, já empossar uma diretoria, se é que tem alguns representantes, eu sou voluntário para participar, e na sequência marcar uma reunião, talvez em Foz ou na região de Londrina, já para ir tratando de outras coisas. Entendeu? Para forçar realmente, fazer um trabalho forte na criação. Queremos um Paraná mais justo. Claro, o PROCON é o seguinte, um fornecedor, ele precisa compreender o seguinte, a cidade tem um PROCON, você tem um comércio mais forte, mais respeitado, porque o PROCON, ele espanta o picareta. Verdade. Aqui eu já espantei muitos picaretas que vieram em Umuarama a tirar dinheiro do comerciante local, com ilusão para idoso, de colchão magnético, que tirava as dores, aí fazia um trabalho contra os médicos, né? Resolve tudo contra as igrejas, nem milagre, fazia até milagre. Colchão, R$3.000, um massageador, R$3.000, para descontar no INSS do idoso, que assinava com o dedo. O PROCON fez um trabalho intenso, junto com a imprensa, multamos essas pessoas, e aí sumiu, muda as coisas. Agora, se você desistir, desanimar, não, tá bom, aqui o PROCON de Umuarama está ótimo, vamos ter uma sede própria. Não tá bom. Nós temos que fazer mais. Nós temos que levantar. Esse projeto do Fórum vai ser o maior evento de defesa do consumidor na história do Paraná, depois da criação dos PROCONs. Porque ele vai agregar os PROCONs. Nós temos PROCON no Paraná que ele funciona debaixo de um campo de futebol.
da arquibancada, por meio expediente. Nós temos PROCON dentro de um bosque, que eu conheço, que eu já vi falar. Então é para o consumidor não ir lá mesmo, que é difícil. Bom, não, nós temos que ter o PROCON no centro, próximo das pessoas, bem estruturado, com equipe treinada. O PROCON de Moarama tem 5 advogados. Por que funciona tão bem? Então aí nós temos um setor que está fazendo as ações aqui para os consumidores que não foram atendidos, vai para o juizado. Ação pedindo indenização, aquela reparação que ele, de uma garantia que não foi cumprida, mais dano moral. Aí nós temos um outro segmento nosso que está multando as empresas, que multar as empresas corrige o mercado. E não estamos multando o moaramense, nós estamos multando os grandes multinacionais, que efetivamente não respeitam o consumidor, não tem assistência técnica, então o que resta fazer? Agora você tem um PROCON que não tem uma estrutura suficiente, melhor às vezes você não ter, porque não vai cumprir o papel, né? Vai funcionar só para dizer que funciona, só para dizer que tem. Não, se você tem um custo do contribuinte para manter isso, você tem que fazer ele funcionar bem. E a ideia do fórum é fazer isso, fazer com que todos os PROCONs se integrem. Nós temos aqui em Campo Mourão, por exemplo, o PROCON vizinho nosso aqui, nós temos Cianorte, Campo Mourão pode te assistir. Nós vamos convidar também a coordenadora do PROCON para vir aqui conversar com a gente. Cianorte, Paranavaí, de Maringá, enfim, os 52 serão convidados, já estão enviando os convites. O PROCON vai receber aqui, nós vamos discutir esse tema, vamos aprovar o regimento, vamos publicar e aí vamos começar a trabalhar. Porque muito mais que burocracia, você precisa de ter gente coragem para trabalhar. E nós temos os PROCONs do Oeste ali, que eu já fiz o primeiro contato com o Toledo, ele já contactou os demais e já... Então ele tem interesse. Exatamente, eu acho que isso, eles têm interesse. Porque na verdade é o seguinte, você vai montar uma entidade, igual nós tivemos ontem na festa do frango. Por que acontece aquela festa do frango? Que existe um grupo de pessoas ali que tem um interesse em fazer aquilo acontecer. Então, quando você tem alguém que tem interesse em fazer alguma coisa, tem que aproveitar. Porque não é sempre que você encontra pessoas. Verdade. Né? Às vezes a pessoa fica muito focada ali no seu meio e não quer expandir, né, essas ideias. Então, é como se nós vimos uma festa do frango, tem uma mobilização de um Rotary Club e das entidades, da própria Prefeitura de Moarama, que querem fazer acontecer. Vai acontecer, vai ter um almoço lá, 3.500 pessoas vão participar desse evento, não é isso? Tornou uma tradição no município de Moarama, é um prato típico, aprovado na Assembleia Legislativa, e o Fórum dos PROCONs não é diferente. Nós temos um interesse, conversamos com outras pessoas que tinham também o interesse, e aí foi muito rápido, uma reunião, e já vamos partir para a segunda. Da segunda já agendamos a terceira, mas a terceira já tem que estar com pauta em execução. Porque dessa segunda já sai a pauta. Já vai prendendo. E na terceira já sai a pauta de execução. De como é que faz as coisas, enfim. De compartilhar esses conhecimentos para favorecer todo um Estado. Sinceramente, meu tempo de vida eu nunca tinha visto, sabe? Fóruns de PROCONs. Né? Agora, eu vejo assim, o PROCON na cidade é respeito, o pessoal tem medo. Então, eu sinceramente, eu não é assim só puxa-saco torcendo, não. Nós temos um PROCON muito bem montado, graças a Deus. É um trabalho, né? Trabalho intenso, um trabalho de resultado. Foi feito um trabalho e nós abraçamos causas que nós podíamos ter deixado de lado. Como nós criamos essa questão do posto avançado, não podíamos ter feito. Nós podíamos não ter feito. Mas nós fizemos e hoje eu calculo que já distribuiu aí perto de R$1 milhão de indenização para a população de Moarama, que tem aqui o advogado que faz a ação para ele. Ele só assina essa ação e vai para o fórum. E lá o juizado especial, o doutor Jair Botura, faz as sentenças. Entendeu? Nós temos essa questão do núcleo de conciliação, que nós reunimos aqui um dia de semana só para audiência de cedo até a tarde. Então são casas do projeto Minha Casa Minha Vida, que rachou, que tem uma pintura, que tem uma infiltração e tem uma fossa que desbarrancou e foram todos resolvidos. Aí você tem questão de carro que comprou, o motor fundiu, foi resolvido. E aí nós já estamos perto de 400 audiências já, nesse período. Nós podemos chegar até dezembro em torno de 550 a 600 audiências, com gente aqui de Moarama, que a gente podia ter mantido o nosso atendimento normal, tradicional lá embaixo, com resolução de 90 dias, não. Nós partimos para um projeto novo que dá uma resolução em menos de uma semana para o consumidor. Nossa, que bacana. Hein? Então você tem que reinventar a roda no Brasil, recriar as coisas, entendeu? E fazer coisas diferentes. A política, né, é um ato de transformação da vida em sociedade para melhor, não é essa política que nós estamos assistindo na televisão, porque o deputado está preso, o ex-ministro está... Não interessa isso para nós. Está preso, e aí é bom até colher um elogio, porque prenderam, porque antigamente não prendia. Então vamos comemorar isso também, que lá um dos maiores empreiteiros do mundo está dormindo na cadeia. Sonha com o jatinho dele que está estacionado, sonha com o iate, mas não pode usar, está em cana.
Você entendeu? Nós temos que comemorar isso. E quando você é convidado para participar de uma reunião política de um partido, porque no Brasil se faz política através dos partidos políticos, não adianta. Eu, Sandro, não posso ir lá no fórum e registrar candidato a nada se eu não tiver uma filiação partidária, se esse partido não estiver constituído no município, tem regras. Então, quando você for convidado para participar de uma reunião política, vai e participe. É uma forma de você entrar para dentro da discussão, de você entrar para dentro da administração pública e mudar as coisas, transformar para melhor. Ficar por dentro do que está acontecendo no município. Exato, e você também colaborar no sentido de críticas construtivas, de participar mesmo da administração. E poder talvez ser um secretário municipal, ser um diretor da prefeitura, para naquela tua pasta você fazer a diferença, fazer diferente, transformar as coisas. Foi isso que nós fizemos aqui no PROCON de Moarama. Não estamos satisfeitos. Vamos levar a defesa do consumidor. Vamos tentar melhorar ela no estado todo com esse projeto nosso e desses parceiros da região oeste e todos os PROCONs agregados. Fazer uma coisa melhor para toda a população. E tem mais um na frente, um projeto que eu estou desenvolvendo, é esse que eu quero desenvolver em Curitiba. E aí eu vou estar marcando uma reunião em breve com uma pessoa, com uma autoridade, para a gente tentar implementar mais um órgão de defesa do consumidor no estado. Entendeu? Então vamos fazer o que a gente puder fazer. O nosso tempo aqui é rápido, né? Na terra já é meio curto, você imagina aqui dentro. Então vamos deixar as coisas encaminhando para que aconteça, para que as pessoas possam ser atingidas lá na ponta, né? Nós recebemos aqui muitas vezes pessoas de Maria Helena, de Xambrê, não tem um atendimento. A comarca é o Moarama. Precisa, muitas vezes, não tem acesso a um advogado. Ou às vezes não sabe que tem que ir no juizado, enfim. Mas acaba vindo aqui no PROCON. Então qual que é a ideia? Um prefeito desses municípios vizinhos da região metropolitana de Moarama, se um dia algum estiver assistindo, se você tiver contato, quiser montar um PROCON, eu tenho a receita, o projeto, para montar um PROCON com investimento baixíssimo. E às vezes a pessoa tem um medo de que aquele PROCON vai fazer um caos no comércio local. Não, comércio local é muito fácil você resolver as coisas. A pessoa está ali, tem uma loja de sapato de roupa que serviu o pai, o filho está servindo o neto e vai para o bisneto. Então, se tiver algum problema, é só questão de conscientização, treinamento e diálogo. Agora, quando você tem uma grande multinacional que fabricou um aparelho de geladeira, uma geladeira, aquela pessoa idosa comprou aquilo. Como eu vi em Tuneiras do Oeste, um dia uma senhora estava na delegacia, tinha comprado uma máquina de lavar roupa. Uma vida inteira esperando aquela oportunidade. Quando ganhou o benefício do INSS, comprou a máquina de lavar roupa. O que aconteceu? A empresa não entregou para ela. Você está entendendo? E é disso que nós estamos falando, né? A saúde é importante, a educação é importante. Só que a questão do direito do consumidor também atinge diretamente aquele princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Tem gente que fica reduzida a zero perto de uma grande multinacional. Ele deixa a pessoa esperando 1 hora, 2, 3 horas. Principalmente quando quer cancelar uma assinatura de um telefone, de uma TV a cabo que fez. Então, ele reduz a pessoa a zero ao máximo. Aí você tem um Código de Defesa do Consumidor que reanima o consumidor, traz ele junto da empresa. Pode ser o tamanho que for. Pode ser a multinacional que tem unidade no mundo todo. E tem um PROCON que operacionaliza isso. Então, o prefeito dessa região ele pode ter um PROCON lá na cidade dele. E quando ele ligar naquela cidade e receber a ligação lá, vai ser um PROCON que vai estar ligando, com a mesma força que tem o PROCON de Moarama, de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, enfim, são 800 no Brasil. Tem 6 mil municípios. Eu achei que pelo menos 3 mil teria que ter. Estados como a Bahia, por exemplo, tem 2, que é um estado várias vezes maior que o estado do Paraná. O Paraná tem 52. Né? Então, é importante essa criação de novos PROCONs. Então, esse projeto do Fórum é justamente para isso. Para incentivar, motivar, conscientizar os administradores públicos, né? De um prefeito que, como esse nosso, que investiu tanto aqui em Moarama, fez a secretaria, vai construir a sede do PROCON, e é recurso que não é recurso de repasse estadual, federal, não é tributo dos contribuintes de Moarama, não. Vai fazer uma sede própria com dinheiro da penalização dos fornecedores que infringiram a norma aqui no município de Moarama. E esse PROCON vai servir a população por 30 anos, até porque o terreno já foi comprado e na própria escritura reza que aquele imóvel não vai poder pertencer a outra finalidade a não ser a defesa do consumidor. Ah, que bom. Então você eternizou o PROCON e agora vai fazer o projeto, vai construir a sede. Mas por quê? Porque alguém teve disposição para fazer isso. O prefeito, nós tivemos, a nossa equipe de trabalho, todos que passaram aqui, os que já passaram, já foram embora para uma vida melhor às vezes, passaram em concurso público, estão trabalhando, enfim, deixaram a sua parcela de contribuição no PROCON e pode levar isso para o resto da vida, esse legado de ter feito algo diferente para a nossa população. Então é esse o objetivo do fórum e é nisso que eu vou batalhar para os próximos dias agora,
para a gente fazer uma grande reunião, já deixar o fórum constituído, tornar isso público, porque logo esse fórum vai estar junto à Procuradoria-Geral de Justiça, aos Ministérios Públicos, para a criação de novos PROCON, apontando aqueles municípios que devem ter. Municípios ricos, nós já mencionamos, que tem que ter a defesa do consumidor. Né? Não, eu acho que tem que acontecer. E quando acontecer essa reunião, que você reunir o pessoal, até a gente, se desse para a gente fazer uma matéria, entrevistar as pessoas que vêm de fora, né? Procurar saber deles também o que eles acham, né? De ter mais PROCONs no nosso estado. Não, com certeza. Né? Vai estar à sua disposição já, dia 6 de novembro. Inicialmente vai ser aqui na prefeitura, no anfiteatro da prefeitura. E nós vamos reunir todo mundo aí. Realmente você já está convidado desde já. Eu agradeço. Bom, nosso tempo acabou. Como sempre, quando nós viemos aqui, nós procuramos abordar vários assuntos que é de seu interesse, do interesse do nosso pessoal aí de casa, do nosso público. Então, vamos ficar atento a tudo isso, né? Espero que a greve, como o doutor Sandro falou, esperamos que a greve não demore tanto, que termine logo, que tudo se resolva. E vamos esperar aí também essa grande novidade do fórum, dos PROCONs do nosso estado. Não é isso? Que Jesus te abençoe grandemente. Bem, perfeito. Uma grande honra te receber aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço.